Começando mais um Canto do Galo, então. Agora o programa começou a ser mais frequente com essa turma show de bola. Tomás, Rainer e hoje uma presença especial aqui, grande Lincoln Pinheiro. Lincoln, prazer ter você aqui, cara. O prazer é meu, Fael. Agradeço pelo convite. Rainer, Tomás e Nação Atleticana. Vamos conversar aqui sobre a história do Galo e eu acho que talvez tenhamos que fazer alguma pausa, porque é provável que eu vá me emocionar, porque falar do Galo é falar da minha própria vida. Não, isso é bom. Galo é normal emoção. pra todo mundo. Isso. Mas o primeiro assunto eu acho que não vai te emocionar, não. Eu quero saber se te alegrou, se te emocionou, se te deixou nervoso. Diego Aguirre. Olha, eu preferia que tivesse permanecido o Levir. O Levir é um técnico que estava tirando leite de pedra, né? Com um elenco bastante limitado, uma das folhas que não é das mais altas do campeonato, deixar o Galo em segundo lugar demonstra a competência dele. Infelizmente não ficou, agora vamos apoiar o Levir, porque o Aguirre, né? Porque o meu apoio é incondicional, como deve ser o apoio de todo verdadeiro atleticano. Campeão estadual, vice-campeão brasileiro, lançou o Gemerson nesse time, indicou o prato. O Levi deixou um legado também. Sim, certamente. Pegou e o time num ano que a gente não tinha dinheiro pra trazer ninguém, não tinha dinheiro pra nada. Exatamente. Então nós temos que ver o trabalho do técnico com aquilo que ele tem, né? Com o orçamento que ele tem disponível. E ele mostrou isso, a competência dele. Eu criticava muito o Levir nas passagens anteriores dele, principalmente em 2001, né? Eu achei que ele, naquele tempo, eu achava ele muito retranqueiro e depois melhor time o time de 2013, e o time, mas o time era bem caro, né? Tinha um orçamento bem alto naquele tempo. Ele tinha um elenco bem melhor. Mas depois, a partir da outra passagem, a terceira passagem de 2006, ele já mostrou uma grande evolução, um futebol mais bonito, mais ofensivo, e agora, podia principalmente... ter um pouquinho mais pra sair naquele Botafogo ali, que ele deixou o comando pra outro cara. Mas a despedida dele foi no final, eu vi o pessoal falando disso, a despedida dele foi no final do Mineiro. Não, podia ter esperado 2 dias, 3 dias a mais. O japonês aguentava 3 dias a mais com o Botafogo no Maracanã. Mas eu não achei que fosse eu motivo tinha essa mágoa com ele, hoje eu não tenho mais, mas tinha essa essa mágoa. Muita gente falava disso, eu não acho que seja... motivo para o cara sair na situação que saiu hoje. Não. O Link tá falando, né? Sim, não. Vice e com o time formado para continuar o trabalho. Aí você vai lembrar de 2007, lembrar de 2002 que ele discutiu com o Ramon. Não acho que seria. Mas eu acho que ele ia começar agora, a próxima não. temporada muito pressionado pela torcida, pelo clima, pelos tava dirigentes. sem... Então, o que a gente estava falando aqui antes do programa começar é que o tempo do Cuca, depois de 2 anos, chegou meio que no limite. Tem um jogador que falou que teve um Galo e Bahia no Independência depois da Libertadores, que queriam derrubar o Cuca naquele dia. Deixaram porque o Galo tava mal e tal, eles queriam derrubar o Cuca naquele dia. Então, o treinador tem prazo. Seja com dirigente, com torcida, com time, o treinador tem prazo. Então, eu acho que o Levi acabou o prazo dele. Isso não quer dizer que o trabalho dele foi ruim. Então quer dizer que aquela máxima de que o trabalho tem que ser de longo prazo, ela não vale no futebol. Depende. No Brasil, é de caso para caso. Por exemplo, o Cuca era um cara que fez um trabalho bacana, mas não tinha mais ambiente com o grupo do Galo. Era um cara que fez... Agora eu queria ele de volta, porque eu acho que ia dar uma... Respirou... Sabe quando você fica um tempo longe da sua mulher, que ela vai pra casa da sogra, fica lá um tempo, mas depois volta... Isso nunca aconteceu comigo, não. Eu não sei, não. Vamos testar. Trabalho do Diego Aguirre, a gente não pode falar assim com segurança, porque a gente não acompanha no dia a dia, nunca acompanhou no dia a dia. É totalmente diferente você conhecer um treinador de longe e conhecer no dia a dia. Nos treinos, na coletiva, no jogo, você vê como que o cara é. Então, pra gente é uma novidade o Diego Aguirre. O Cuca pediu uma grana de 800 Guardiola, né? 800 mil. Cara foda. Marcelo Bielsa, não sei se foi divulgado em algum lugar, não. O Bielsa pediu 1.200.000. Ficou totalmente sem condição, mano. O cara não tá nesse nível, não. Ele é bom, eu gostaria que ele voltasse. É um salário, a diferença de um Diego Aguirre pro Cuca no salário, você traz um jogador bom. Pois pra mim o técnico influencia muito, mas o elenco mais ainda. Agora, eu não sei se vocês repararam, essa semana principalmente, o pessoal... Essa semana não, né? Essas semanas aí que todos os times estão procurando técnico, todos estão falando sobre... Parece que tá inviável pros técnicos agora essa questão de ter que ganhar, e se não for campeão não presta, não adianta e tal. Eu vi o Marcelo Oliveira enfatizando... Marcelo Oliveira acabou de ser campeão e falou do Levir, assim, naquela Isso, emoção do título exato, ainda, cara. Falou disso.
e do Dorival, né? Ele estava também valorizando o trabalho do Dorival. Então, assim, parece que os técnicos estão pressionados, que eles estão vendo que o trabalho deles só é reconhecido quando é campeão. E a gente tem que Aí destacar fica pesado pros que caras, teve um treinador né? aí A que podia pressão ter do caralho. pegado uma estrutura boa, um elenco formado, podia ter pegado um clube que vai disputar um monte de competições, preferiu disputar o Campeonato Carioca, um time desorganizado, um ninho do urubu que não tem nada que, desculpe o palavreado, mas que Não se tem nada. foda ele pra cara- lá, deixa ele no Rio de Janeiro. O goleiro lá machucou e foi carregado de carrinho de massa. É. Velho. Se Não ele vai quer. entender. Vai entender isso. Mas, Se ele quer. mas isso também forçou um pouco a saída do Levi, né? A torcida já estava pressionando bastante e dificultando o ambiente dele aqui no Galo. E quando foi cogitado o Muricy, o pessoal ficou louco, né? Tipo, com a certeza do Muricy, já queria o Levi fora logo. Agora, Entendeu, até que né? ponto esses torcedores, esses corneteiros de Twitter, Facebook influenciam? Você acha que isso tem Eu acho influência que na influencia diretoria? Cara, Muito. eu acho que hoje todos os clubes sofrem uma influência de internet. Todos os clubes. Ou, Inevitável. Caixa- na caixa de realidade, gordura, né? os clubes se deixam ser envolvidos. Eu acho isso um absurdo. Eu tava calado aqui porque eu não gosto. Esse negócio de técnico é foda. Porque é muito mais fácil você culpar um do que você culpar 11. Entendeu? É muito mais fácil você mandar um embora, uma multa rescisória do que 11. Né? Então a galera transfere muita responsabilidade pro técnico, sendo que quem joga bola mesmo é o jogador. Então isso é complicado, cara, porque eu esqueci o que eu ia falar. Juro por Deus. Ó, o que eu vejo é que você vai conversando com o cara Esqueci mesmo, velho. e ele vai usando argumento e se você tiver uma memória, não precisa Eu ser não muito, tenho. não. Já Você provei fala que assim, eu mas não tenho. velho, você tá falando isso, mas olha, o cara falou isso em outra entrevista, um outro técnico explicou isso. Você vai destruindo os argumentos do cara. Chega uma hora que ele fala, velho, eu não gosto dele. Fala, entendi. Eu lembrei o que assim eu ia que falar. funciona, velho. É porque que acontece, velho? Hoje em dia, o pessoal que tá na diretoria, que tá lá no meio, infelizmente, como todo mundo, tá na rede social. Então o cara acaba levando isso um pouco na decisão dele, que não deveria ser. Porque hoje a galera esquece que ali é uma profissão, que ali é uma empresa. Pra gente é um clube, pra gente é uma paixão. Mas pra quem trabalha é uma empresa. Então isso não deveria ter informação nenhuma de fora deveria interferir em qualquer atitude. Mas acaba interferindo. Eu acho que pelas atitudes passadas de torcidas e tal, a galera tem um receio do pessoal se revoltar e fazer aquilo, mas eu te garanto que ninguém vai E fazer não mais custa, isso não. hoje. Eu acho que não custa não você ficar revoltado e fazer protesto na porta da sede porque você foi Deveria fazer vice-campeão, mais, e deveria fazer Eu mais, acho porque que hoje em não dia a galera não demora, faz. Pô, vou te falar, eu tava na rua e a gente tirar a Ziza. Foi a última, né? A gente foi pra rua tirar o Ziza. Aquela era unanimidade. Vocês podem falar que você entrou na sede de Lourdes. Eu entrei na sede acorrentado lá, com os caras da loucura na época, pra querer falar com o Ziza. Isso hoje ninguém vai fazer, cara. Não vai fazer isso. O time pode estar caindo, o cara não vai fazer isso não, velho. Teve um protesto Entendeu? sensacional na sede de não Lourdes vai. na época aí que os caras, porra, fora Calil. O Calil desceu, todo mundo protesto, tirou foto com ele, velho. Todo mundo abraçou. É isso, velho. Falta ali dentro, o cara batendo no peito e falou, velho, vocês guardam a opinião sua pra vocês aí, nós vamos fazer Eu acho isso que e tinha é que fazer isso. Eu acho que tinha Entendeu? que fazer isso aí. O Calil Era assim. Era foda porque ele ainda jogava na cara. Falava, ó, É. todo mundo recebeu o Luxemburgo no aeroporto, agora você vem falar que eu errei. Ele que errou, não é, né? Então, eu acho legal. O Nepomuceno não tem muito esse perfil não, mas eu tô achando muito bom o trabalho dele. E o pessoal tá cobrando que o cara seja o Calil. Segundo, que o cara fica ligando, olha, eu tô tomando uma decisão agora, eu tô indo viajar, pegar um Tem que avião entender aqui. que a administração Véi, o cara é do não precisa Daniel, ficar né? explicando nada não pra torcida, os caras, torcida, presidente não se mexe. Se ele fizer não merda tá vendo, depois, véi. ele que responda por isso, A galera entendeu? quer que o Mas cara fique no reality show lá mostrando onde ele tá Não dá. indo, quem ele tá indo. Mas buscar. você falou uma Porra. coisa interessante, Johanna, são esses debates, essas discussões de redes sociais, que é uma loucura completa. E é exatamente loucura isso que mesmo. acontece, como as pessoas ficam insanas, né, nas redes sociais. Não, Eu perde a admiro... razão, Lixo é a palavra mais calma que Eu eles falam. admiro até a paciência de alguns twitteiros como o Dr. Jarbas Lacerda, o Chico Pinheiro. E eu não tenho a paciência que eles têm. O meu estilo é o Chico Leandro Pinheiro Donizete. Eu fica já o chego dia, dando hein? voadora. Vira, Então por isso que eu até tô meio afastado do Twitter, porque
tirando as férias dessa caixa de gordura, porque tá impossível ficar ali. A internet... Dei um follow geral ali na Mas turma. a Porque já era chata, que não tinha internet pra propagar. Justamente. A gente descasca a internet, né? Mas a gente tá na internet O agora. Soares estava lembrando de Mas- um Atlético e Criciúma que derrubou o Tele Santana com a torcida vaiando. escrevi um texto Matando. sobre isso em 2010 no site do Movimento 105, tá, Léo? Eu fiz essa relação de justamente comentando, será que aquele torcedor que estava aquele dia no Mineirão, né, e vaiou o Tele Santana, como que ele se sente depois disso? No Depois que o Atlético e Criciúma, né? Atlético e Criciúma que derrubou o Tele Santana. E foi ali, nesse texto eu escrevi o seguinte, foi ali o início da nossa queda, né? Do início do nosso desvio pelos caminhos errados. Começou, na minha opinião, começou em 2008, em 98, com a saída do Tele. Não, E do Tele. 87. Não, foi em 88 que ele ficou até... Ah, não, sim, 88. É. A gente falando 98. É 88. 88. O Atlético e Criciúma, para mim, o Atlético Foi começou... Copa do Brasil, né? Acho que foi Campeonato Brasileiro. Brasileiro? Teve pouca gente no Mineirão. Depois vocês olham na ficha técnica desse jogo. O Atlético acho que perdeu de 1-0 do Criciúma. Imagina aquele torcedor. Como é que ele deve se sentir hoje? Muitos devem estar vivos por aí até hoje, né? Como que ele se sente? Hoje não, mas imagina ele depois pegando aí aquela E o Tele. seleção, E depois o Tele Tele Santana saiu e você campeão pica Eu de mundial. tenho um exemplo mais próximo. Eu lembro na última eleição do Atlético que o Calil pegou, que tinha aquele Fred Couto, não era? Que era o oposicionista. A grande massa da internet foi toda com o Fred. Foi toda. Ele fez uma campanha, assim, que ele conseguiu abranger a torcida, as organizadas, muito grande. E muita gente fala, eu apoiei o cara. E hoje a gente pensa, o Calil entrou, pegou, reformou, A verdade foi é que a campeão. torcida É a mesma coisa. não entende muito do contexto. A gente não. acha que entende A torcida mais, né? fala de acordo com o sentimento naquela hora. É. O cara não para e analisa. Pondera. A torcida não Passado, sabe não. uma folha Ponderar salarial. é exatamente. Ela não sabe os processos trabalhistas, ela não Exatamente. sabe a folha salarial da Cidade do Galo, da Sede de Luz, da Vila Ó, Olímpia. esse ano teve um exemplo que eu achei interessante, que foi o Nenê vir pro Vasco. O Vasco estava desesperado. O Atlético não precisava de um cara Precisava. com a sala, não, precisava de um cara igual a ele. Não precisava fazer uma contratação absurda para salvar o time. O Vasco precisava. Não é que o Galo, o Nenê Mas não nosso tinha banco espaço no pedia- Galo. Nosso banco pediu um nenê. Justamente, mas você acha que convém fazer uma contratação igual o Nenê pro banco? O salário, o que o Vasco gastou? Como Pro a, gente, Vasco, como a gente não tinha peça necessidade nenhuma, era eu muito acho que maior. precisava gastar um pouquinho pro banco esse ano. E a gente desviou do assunto, a gente esqueceu de falar, foi do Diego Aguirre mesmo, né? Eu e o Fael, a gente tava lá no CT na apresentação, comentei com ele, senti um clima assim meio de desconfiança, de pé atrás ali. Não é desconfiança, eu não acho que é a palavra, eu acho que ele veio com uma confiança muito grande pro Daniel chegar e falar assim, pô, é o cara. No meio desse turbilhão que tava, né, com outros nomes, eu acho que ele vem com confiança. Mas um pé no chão ali, a galera tava muito frio. Ele é muito frio, cara. Eu senti ele muito frio, assim. E às vezes pode ser muito bom. Ele muito calmo, voz baixa e tal. Então, a gente tava concentrado em foto, vídeo e tudo mais. A gente eu não entendia o que ele tava falando. Entendi nada da entrevista dele. Se ele perguntar, eu não sei o que ele falou. Elogiou a Acompanhei ao vivo, torcida, achei do falou do caralho. trabalho do Inter, né? Que algumas decisões, tipo concentração, que eu acho que vai interferir demais na decisão dele. Ele vai tomar rodízio. no fim do ano. Rodízio, ele falou. Isso aí foi muito legal, porque eu já tinha visto uma entrevista dele no Bola da Vez, quando ele era do Inter ainda tava pra fazer O programa que ele semifinal. elogiou o Galo, né? Ele falou que o Atlético seria não, isso aí falou antes do jogo, né? Que o Atlético seria o adversário mais difícil. E depois ele exaltou o fato deles terem conseguido passar pelo Atlético. Mas um negócio que eu achei fantástico foi que ele é apaixonado com Libertadores, né, velho? Cara histórico no Peñarol. No programa do Bola da Vez, eles colocaram a narração do gol dele, que foi do título, o cara ficou emocionadaço. Eu acho isso vai ser muito bom. Faltando 15 segundos pra acabar uma prorrogação. Agora, no Galo, a gente trocou um top 3 por seria qualquer top 10, velho. Seria os que estavam sendo cogitados, estavam um nível abaixo, não tem jeito. Eu acho que é uma aposta. E o que eu gostei da entrevista dele, da apresentação, é que ele já chegou destruindo, né? Ele meio que já sabia o que a galera ia perguntar. Preparador físico. Ele já Pinatares. explicou. Hã? Pinatares. Que o pessoal reclamava lá, né? Isso foi uma jogada fantástica do Nepomuceno, né? Tipo,
sabe que o cara, teoricamente, tem uma deficiência na comissão técnica, trouxe o Carlinhos Neves. O Carlinhos deve ser coordenador técnico. Mentira, ele vai, É lógico. ele vai definir o trabalho do preparador ele falou físico. Ele falou isso ontem. Eu não vi a entrevista do Carlinhos Neves, que eu tava indo pra loja ele do falou. Galo, eu não vi. Foi legal também. Que é o grande nome contratado até agora é o Carlinhos Neves. que o Não, mas você trabalho dele é pensa que o fantástico. Atlético fez contratação para comissão técnica. É. No nível de muito Se bom. continuar esse nível pros Pros jogadores, pro elenco, tá ótimo. é o que a gente espera. O que eu achei interessante do Aguirre foi essa questão do rodízio. Ele explicou que não. Ele até falou, né? Foi foda a resposta dele. Não existe essa Não palavra. existe a palavra no meu vocabulário. Não é rodízio. A gente perdeu 5 jogadores no jogo contra o Democrata antes de começar a Libertadores. Ele simplesmente priorizou, velho. Vou pegar o Gaúcho, vou testar um monte de jogador Colocou novo a aí. galera da base, deu e ritmo pra galera vou da priorizar a Libertadores. base. Então, Não dá assim, pra você porra. usar em alguns jogos decisivos, você usar o meio de campo com o Lucas Cândido, Eduardo, Dodô, Carlos e Mariano. Não dá. Não, mas exatamente. Me fala que Agora eu você tomo não vai colocar- eu tomo um Rivotril na hora do jogo e dou. Porque a torcida se divide em relação a isso, né? Joga Mineiro, não joga Mineiro, dedica a Libertadores. Tem decisão do Sul Minas. Tem que ou pegar do ritmo, tem que. Sul Minas aí pra né? saber. Tem né? que esse trem, aquela decisão. Um trabalhou de um jeito e não perdeu ninguém do elenco. O Atlético sofreu na primeira fase porque dedicou jogadores ao Mineiro e perdeu 5, que correspondia a 70% do time. O nosso time do Mineiro era muito mais forte que o time do Brasileiro. Exato, justamente. Muito mais. Mas a primeira fase da Libertadores a gente quase não passou porque jogou o primeiro turno da primeira fase sem Luan, Leonardo Silva, Rocha, que mais? Prato. O Prato Prato perdeu, jogou. acho que um jogo. Ele machucou no mesmo jogo. Dizer que perdeu 5 jogadores dos mais importantes do time. Então o Aguirre já mostrou que vai priorizar a Tanto que Libertadores. contra o Atlas era o André no ataque. Exatamente. Contra o Ele Atlas, o jogo que a jogou gente perdeu todos, Independência, que o não. André foi até bem e tal, nesse jogo. Pois é, eu acho que, a minha opinião, eu sei que isso aí não é unânime não, mas Mineiro, velho. Resumindo, vamos esperar pra ver o que o cara vai fazer. né? Mas ele deixou claro que prioriza. O bacana Deixou é que claro. pelo menos decidiu no começo de dezembro, ele vai ter dezembro e O cara janeiro tem tempo. pra trabalhar, tomar decisão. O Nepomuceno, fulano de tal tá livre, conversei com ele quer vir, vamos atrás. Vamos trabalhar dessa forma, concentração. Carlinhos Neves, vamos trabalhar, porque tem a Florida Cup que vai foder nossa pré-temporada. Então o Atlético vai ter tempo pra trabalhar tudo isso. Você viu a entrevista do Carlinhos Neves ontem? A Não, a apresentação? do Carlinhos Neves não tive Eu oportunidade ia de ver. falar, esse aqui não perde nada, mas aqui tá em BH, ele normalmente mora na Bahia, na Bahia ele não perde nada. Eu vi, o Maluf explicou justamente isso. Que o trabalho dele é coordenar tecnicamente, porque é um diferencial dele, além de ser um bom fisiologista, um profissional. Dizem que lá na China o Cuca tava muito desmotivado, o Carlinhos Neves tava dando treino. Exatamente, ele falou, além de ser um bom profissional na área física, ele entende muito de futebol. Então ele vai ser um coordenador, teoricamente, um nível acima da comissão técnica. Mas aí o próprio Carlinhos Neves falou isso. Falou, olha, a gente vai trabalhar junto. A gente já conversou e o que não for complementado vai ser... quis dizer isso, né? O que o trabalho deles não complementar o meu, eu vou impor e pronto, vai fazer o que eu mandar. Mas eles também vieram com umas ideias legais. O Malu falou ontem que tinha 2 nomes, Abel Braga e Bielsa. O que vocês achariam? Me ajuda aí. Eu curto o Abel. Você Eu curto curte mesmo. Abel? Eu não. Eu gosto Você do curte? Abel, mesmo. Segue ele no Facebook, vai lá, curte ele lá no você Facebook. curte ele no Facebook. Cara, eu acho ele um ótimo treinador, velho. Ah, que O Rainer, o negócio dele é o seguinte. Vou esperar o que a galera falou. Eu curti, então eu não curto. Mentira, é diferente. Não, mentira. Eu sei A maioria, diferente. 70% da galera gosta dele. Ah, velho. Eu não. O Rainer, eu não. Não, eu tendo mesmo a ir contra o senso comum. Não, porque eu acho que ninguém normal, raciocina. véio, é normal. Eu acho que quando Só já você. acostumei. Eu acho que quando 70% das pessoas saem repetindo, ninguém tá pensando. Aí eu falo, não, peraí, deixa eu pensar primeiro, depois eu falo. É por isso que Bom, você bebe todo vamos dia. bom método, né? Bom método, Não, né? é por Não isso que você seguir a bebe todo manada. dia. né? O senso comum eu fujo É dele. porque você Eu posso discorda até da galera, concordar você no precisa final das beber pra contas. se concentrar. Não, eu bebo pra ficar mais chato e discutir. Mas mais isso bem. ninguém pensa, né? Todo mundo sai repetindo. Essa isso. coisa você falou antes. Por quê? Porque é pra pessoa terminar assim. Ah, porque eu não gosto. não tem argumento. Né? Exatamente isso. É isso que eu penso. Então não adianta, é Daqui perda a de pouco tempo. eu vou né? perguntar um negócio. Isso que eu ia falar, vamos falar do nosso convidado agora? Doutor Ligo, primeiro, você nasceu onde? Eu nasci em Buritizal, estado de São Paulo. Você mora Diga, onde hoje? Eu moro em Ilhéus, Bahia. Ô, vida ruim. Eita, lasqueira. Isso. São Paulo e Bahia. Por que Galo? Olha,
foi paixão à primeira vista. Depois você vai mostrar ali na edição, né? Essa imagem da primeira vez que eu vi o Galo jogar, com o Atlético e Santos na televisão. Eu liguei a televisão. Mostrando agora aí, tá passando agora. Tá passando Atlético e Santos, 1976, 24 de outubro de 76. Foi a primeira vez que eu vi o Galo jogar. E Você quando tinha eu vi, quantos anos? eu tinha 8 anos. Não, outubro de 76, 68, 68, 8 anos, né? Tinha 8 anos. Falei, esse é meu time. Foi naquela. Eu tava começando a me interessar por futebol, né? Deixando Você morava onde? Buritizal, zona rural de Buritizal, estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Você apaixonou pelo Galo pela televisão. Televisão. Pela primeira vez, né, que eu vi o Galo, eu tinha visto tinha visto Palmeiras, Corinthians. Isso explica o E aí torcida eu vi o Galo gigante aí do jogar, Brasil, né? eu vi o Galo jogar, falei, esse é meu time, sabe? Porque o Galo em 76 tinha um time muito bom, mas muito bom mesmo, jogava bonito. Igual nós vimos recentemente, né, que essa melhor fase que nós estamos vivendo da história, né, de 2012 pra cá, o Galo jogava muito bonito. E nesse jogo eu nem assisti o jogo inteiro, eu tive que sair depois, sair pra ir pra missa, e eu não acabei, só muito tempo depois que eu fiquei sabendo que o jogo terminou 1-1, né? Mas a partir dali eu comecei a assistir outros jogos que passavam na televisão, tava no Campeonato Brasileiro 76, né? E aí eu falei, aí já virei realmente um atleticano. Teve o e teste em 77. 76 foi a base do time de 77, né? Já teve pra pegar o diploma 77, pra ver se você é atleticano mesmo ou não. Sim. Né? Aguenta a emoção mesmo ou não, né? 77 foi Tipo um ano muito ruim, né? Porque um time excelente, jogando bonito, muito melhor, e perdemos dos dois campeonatos, tanto o Mineiro como o Brasileiro, para dois times inferiores, né? O Mineiro de 77, assim, o time do Galo estava muito confiante, né? Muito bom, jogava muito melhor, e infelizmente por aqueles azares, né? Faltando 3 minutos para acabar o jogo. Coisas do futebol, né? O Galo levou um empate e depois perdeu a prorrogação. Eu sei que você tá doido para responder essa pergunta. Você acha que o Ortiz, existe essa lenda de que o Ortiz entregou? Você acha que ele entregou? Não, isso aí foi um bode expiatório, né? Como sempre. Hoje, sempre existiu, como hoje Mas sempre eu te procura. pergunto, hoje, com esse tanto de coisa que a gente vem descobrindo de podridão no futebol, você acha mesmo que. Veja os gols, eu nunca mais quis ver, sabe? não. As derrotas eu não gosto de ver. Sim. Mas eu tenho na minha memória ainda não os acho que os gols gols da foram falhas. Não foram culpa dele. Os gols não foram culpa dele, né? Então acho por que que você vai dizer isso? essa- E ele, Eu não Se sabia hoje- dessa história, eu ouvi falar recentemente, fui procurar saber. Eu acho que não faz sentido nenhum, honestamente. Tem uma entrevista dele depois. Contexto deve Não ser. sei se é na Argentina que ele tava, o pessoal achou ele e ele muito chateado com essa hipótese de ter entregado. Eu acho realmente que esse boato, assim, pra entregar um mineiro, pô. embora naquele tempo o Campeonato Mineiro valia mais que a Libertadores, Valia, né? valia, Os campeonatos estaduais, regionais, Valiam mais que tudo. aqui, eles cara. eles tinham um tempo de duração maior, né? Então tinha 3 turnos. Perdemos né? Então, 77, mas ganhamos 78, 79, 80, 81, 82 e 83. E em 84 perdemos no tapetão, né? No tapetão. Desde aquele tempo o tapetão vem sendo decisivo e aquele time como diz o Cris Castro Gralo, o time da Cosa Nostra sempre usou essas manobras extracampos para então 84, senão nós teríamos vencido direto até 85, né? Porque 84 foi muito tempo depois que foi decidido o campeonato, né? Meses depois que foi decidido no tapetão e deram o título para o time de lá, né? Em 77 você ficou muito chateado, assim? Você já acompanhava o Galo com mais frequência? Sim, eu acompanhei todo Jogo ano. decisivo. Todo ano. É claro que a gente não tinha o nível de informações que tem hoje. É isso né? que eu ia te perguntar, como chegava essas Só informações? na TV. Interior de Só São TV. Paulo, Só TV. assim, Mas a só TV, TV. ó, São Paulo mostrava mais os times de São Paulo. ali cara. nessa região minha, que é próxima ao Triângulo Mineiro, a gente recebia as imagens da TV Uberaba. Então passava o Campeonato Mineiro. Até hoje, lá assim, na TV aberta, você recebe as imagens de Uberaba e Uberlândia, né? E, então eu assisti os jogos pela TV Uberaba, que passava o Campeonato Mineiro e passava muitos jogos do Atlético no Brasileiro também, né? Não era como hoje, que era só Rio e São Paulo, né? Era uma expectativa, que jogo que vai passar, né? Hoje. Quando que foi a primeira vez que você pegou a estrada e veio ver o Atlético aqui aqui no Mineirão mesmo, foi em 96. Eu morava em Salvador. tempo, né? Você acompanhou o Galo esse período, assim, ferrenhamente? Todo. Teve um período, depois eu fui morar na Deve capital, ser foda, né? né? Em Ficar à 80 distância. e 83 eu fui morar na capital, aí foi ficando mais difícil. O cara fica né? um torcedor maluco desse, a distância, esse tempo todo. Imagina São Paulo, que- você não tem convívio com o Não atleticano no dia a dia. tem. Quando nós fomos morar na capital,
83, nós mudamos para lá, eu morei de São Paulo, capital, de 83 a 91. Eu fiz o segundo grau lá, de 83 a 85, e a faculdade de 86 a 90, e em 91 eu fui para Bahia. Então meu pai me levava nos jogos do Galo, quando o Galo ia jogar. Sabe? Então teve por outro lado, essa facilidade de poder assistir o jogo em campo, né? Tinha mais dificuldade de acompanhar, né? Mas eu podia assistir. Então em 83 eu estava na semifinal no Morumbi, meu pai me levou contra o Santos, né? Um dia que o Catatal entregou o gol, né, pro Serginho. O Catatal teve um dia de dátulo naquele jogo. Eu tinha ido no início do campeonato, no jogo contra o Juventus, né? Meu pai me levou também. Mas meu pai não ia nos jogos do Corinthians, né? Ele ia nos jogos do Galo para me levar. Então o pessoal não é, no estado de São Paulo, o pessoal não é como aqui em Belo Horizonte. Você não chamava os amigos assim, acompanha o Galo aqui comigo? Não, eu não tinha assim. O pessoal das minhas amizades, primeiro eu fui uma pessoa assim, eu não fui adolescente, sabe? As minhas amizades eram com pessoas mais velhas e não eram pessoas que gostavam de futebol. Aliás, tem uma cidade no Brasil que, pra quem não gosta de futebol, o melhor lugar para morar é São Paulo. Porque é uma cidade tão grande, mas tão grande, que se você não quiser... Eu me lembro, final de... Você sempre acha sua tribo lá. Você não precisa estar incomodado com o futebol agora. Não precisa, exatamente. Você é obrigado a ouvir foguete. Exatamente, você não vai ao jogo, você sabe o resultado do jogo pelos foguetes. Você entra no engarrafamento de ida e volta de jogo. Então, depende, jogo em BH do Galo, por exemplo, vai gritar Galo de todo jeito. O cara que te provoca grita Galo. Aqui tem isso, assim. Mas você acompanha o resultado, né, só pelas manifestações. Lá não, eu fui em Copa de 86, eu nunca gostei muito nunca torci pra seleção, né? Eu me lembro, teve jogo da Copa da Seleção, eu fui pro cinema na hora do jogo, e o cinema tava cheio. Final de Campeonato Brasileiro lá, eu tava lá, envolvendo os times paulistas. O jogo tá acontecendo no Morumbi, mas você vai pra Avenida Paulista, pro centro, é como se nada tivesse acontecendo. Como nada tivesse acontecendo. Eu conversei com um paulista recentemente, e ele é São Paulino. Aí ele falou exatamente isso. Falou, velho, eu gosto de futebol, eu acompanho futebol, mas eu gosto de tênis também, basquete também, vôlei também. Aqui é Galo e Galo. Aí ele falou, mas vocês chegam muito perto do corintiano. Diz que lá só o corintiano que é retardado, assim. Mas olha, não é geral. Faz muito tempo que eu saí de São Paulo, né? Eu saí de lá em 91, mas quem por exemplo, usar camisa. Só office boy office boy não existe mais. Você tá falando de uma profissão que foi extinta. Só office boy usava camisa de time lá. Não é como aqui, que você anda pela cidade, aqui todo mundo usando camisa. Na Bahia eu vi isso muito também. Quando eu fui morar em Salvador, eu vi muito pessoal usar camisa, né? Mas não é uma coisa que se existia. Eu não tinha camisa do Galo. A torcida do Bahia lá é mais parecida com a do Galo, né? Em homenagem, eu não vou falar, mas é uma torcida bem arrogante, viu? A do Bahia? Torcida bem arrogantezinha, bem parecida mesmo com a torcida das Marias. É uma arrogância muito grande. São arrogantes. É grande, mas são arrogantes. Não imaginava. Mas então, voltando a falar nesse período aí, 84 foi um ano que eu não assisti o jogo do Galo. Não tive a oportunidade de assistir nenhum jogo, só ouvia pelo rádio, né? Um ano ruim também pro Galo, foi um ano que o Rubens Minelli veio pro Galo, né? Não deu certo, né? Todo mundo queria também. Era o Muricy da época. É isso que eu ia falar. Era o Muricy da época. Era o grande cara, assim, da época. Era o grande da época. Veio pra Galo, foi um fiasco, um período né? também que o Galo trocava de treinador. Teve o Nelinho de treinador, né? Não, mas foi... Antes. Não, Nelinho foi bem depois. Nelinho foi em 93. Não, sim, eu tô falando em 92, foi o Nelinho. 93 foi o meu teste. Eu falei de 77, mas o meu teste de aprender a torcer pro Galo. Aí 84, 85 também, eu assisti pouco, porque foi o ano que eu fiz vestibular, então, cursinho, então eu era só apostila, né? Eu pesava 56 quilos, pra vocês terem ideia, nesse tempo. Era só estudar. Mesmo assim, fui assistir um jogo contra o São Paulo no Pacaembu, um sábado à tarde. Foi um fato curioso, para vocês verem que dessas coisas que estão acontecendo hoje, acontecia naquele tempo, mas felizmente não tinha a internet ainda para liberar essa imbecilidade que nós estamos vendo. Mas veja o que aconteceu nesse jogo. O Atlético e São Paulo, o jogo foi no dia 24 de março de 85. Ficou 1-1 o jogo, o São Paulo fez um gol, tinha Miller, Silas, e o Atlético empatou com um gol do Nelinho cobrando pênalti, ainda no primeiro tempo. O Reinaldo não jogou, estava machucado. E aí no intervalo do jogo, naquele tempo o Tancredo Neves estava agonizando no Hospital das Clínicas de São Paulo, né?
E no intervalo do jogo veio uns torcedores do São Paulo, uns branquinhos assim, pra frente da torcida do Galo e começou a gritar: o Tancredo vai morrer, o Tancredo vai morrer, né? Pra você ver que esse ódio já existe desde aquele tempo. Só que não tinha ninguém. No outro dia nos jornais não comentaram isso, né? Não repercutiu isso, né? Mas veio aquele grupo de São Paulinos que hoje. E aí você vê a ironia da história, né? Hoje o neto do Tancredo, que é o ídolo desses racistas, desses fascistas, né? Que tá aí pregando golpe ou seja, para você ver que o fascismo está no DNA do cruzeirense, né? O cruzeirense, ele traz no sangue isso, esse ódio, esse racismo, né? Então, para ficar registrado isso na história, que ninguém viu, eu estava lá e eu presenciei isso, né? Esse ódio que existe até hoje, que está por aí disseminado. Hoje a gente pega flagrante, foto, print, e aí as coisas repercutem. Mas eu converso com meu pai também, ele fala justamente sobre como eram as festas, como era o ambiente em Belo Horizonte nessa época aí. E essas campanhas de marketing que o pessoal faz são, sim, chega a ser engraçado, né, velho? Chega a ser patético. Exato, né? É absurdo. Mas, sabe que o problema? Aí eu tava conversando com o Daniel Teobaldo, a gente voltando de um jogo, a gente falou isso. O problema maior de uma campanha dessa tomar uma proporção como a que tomou, né, deles acreditarem que é verdade, é culpa do atleticano, de achar ruim, de brigar, entendeu? Tem coisas que não tem que discutir, velho. É história, tá aí, cara. Tá aí, entendeu? Pois é, a história tá aí, eles querem esconder isso, né? Eles querem esconder essa história. Uma história que não existe. Aliás, tem uma coisa que me deixa indignado mesmo, é quando eu vejo um negro com a camisa das Marias, né? Porque isso me deu problema. Isso já te deu mas eu também causa isso me deixa indignado, porque é um infeliz que nem conhece a história do seu time, a história de racismo, de fascismo do seu time. Isso me deixa indignado. É uma pessoa alienada, não conhece. Era isso. É uma boa hora de você se explicar aí. Pelo passado, eu queria dizer isso, que pelo passado não combinava um negro com a camisa do Cruzeiro. E o que a torcida do Cruzeiro fez? Os blogueiros, formadores de opinião, eles queriam falar que eu tinha ódio pelo negro. Eu tenho ódio pelo negro com a camisa do Cruzeiro, que eu acho que deveria torcer pro Galo. Pelo passado. Nós somos o time dos pretos. O Sasdelli de Sete Lagoas, família toda italiana e todo mundo atleticano. Eu falei pro Sasdelli, o que aconteceu? Ele me explicou que o menininho pretinho lá que foi criado com eles, a mulher que era dona, era a que cuidava dos filhos, cuidava da casa e tal, o filhinho dela ficava lá com eles. E um dia o vô dele falou: vamos pra festa hoje lá no Palestra, a festa hoje vai bombar. A hora que ele chegou lá, ele e o pretinho falou: você entra, ele não. Ele não pode por algumas questões. Pô, velho, então o menininho pretinho falou assim: não, vai lá e curte a festa. Eu falei: não, se você não vai, eu não vou. Falou: se você quiser, lá no Atlético tem festa hoje também. E o italiano foi pra lá e pegou as mulatinhas rebolou no colo dele e tudo mais. E a família toda dos italianos nunca mais vestiu azul. E meu pai conta essa história. Meu pai veio do interior na década de 60. E ele fala que ele ia ver o time do Cruzeiro treinar no Barro Preto. E ele fala, o time era muito bom, era assim, eu chegando em Belo Horizonte querendo escolher um time, era muito mais atrativo na época escolher o time do Cruzeiro da década de 60. Só que ele falava isso, o do Galo em Lourdes, o pessoal dava muito mais abertura. E no Cruzeiro, dependendo de quem fosse, meu pai tem um cabelo ruim, enroladinho assim, não entrava. E em festa também, ele foi barrado em festa. Eu vou contar um caso até recente, uma conhecida da família, falar: não, meu filho vai ser cruzeirense porque é uma torcida mais diferenciada. Então, para você ver o preconceito que existe nessa gente, né? E não é à toa que nós estamos vendo isso no Brasil. Cara, né? quando você conversa com o Baldo, eu já tive a oportunidade de conversar algumas vezes, eu moro no Padre Eustáquio, perto da Feira Coberta ali, e você sente o ódio no Baldo, assim, que o Baldo fala, primeiro, que ele não é adversário nosso era o América, e se o América ficou pequeno, nosso adversário é de outro estado, porque esse time nunca foi adversário nosso. Mas eles me chamavam de preto macumbeiro o tempo todo e tudo mais. Era escorraçado na rua, mas pela minoria, porque a maioria era atleticana e carregava o balde nas costas do BH inteiro. Justamente. Então, uma coisa, já emendando nisso, uma coisa que nós temos conversado muito, e foi comentado aqui na entrevista do Eduardo Rodrigues,
essa descaracterização da torcida do Galo, né? Então, esse desinteresse geral pelo futebol, o Galo pode se beneficiar disso, porque, diferentemente dos outros estados, aqui os atleticanos já nascem atleticanos, né? Os pais não dão opção para os filhos, já compram, antes de nascer, já está com uniforme já comprado. O time já está escolhido. Ou já tem o nome igual o meu caso, Ana Vitória, já veio Ana Vitória para trás do Vitor. Então não tem desculpa. O cara que perde um filho para... deixa de ser Galo, o cara é muito incompetente, cara. Como pai. Foi meu pai, foi o caso do meu pai. Que não, mas meu pai é cruzeirense. Mas tudo bem, o time lá não é atraente e tudo mais. Mas se ele tivesse botado uma pilha, o meu não botou pilha nenhuma. Meu pai... Isso é amor de pai. Ele pensou no meu futuro. Como eu vivia no interior, meu pai falava, você só vai pro Mineirão se for em jogo do Cruzeiro. Eu conheci pouquíssimos casos de cruzeirense e filho de atleticano nesse período que eu bolei em Belo Horizonte. Eu não conheço. Conheci poucos. Um deles era caso típico de complexo de Édipo, né? Ele disse que o pai dele era muito rigoroso, e ele tinha uma tia que era uma espécie de babá dele, que era cruzeirense. Então é um complexo de Édipo claríssimo nesse caso. Mas a maior parte dos casos é pai atleticano, filho atleticano. E eles estão pagando lá no Rio e São Paulo provando o próprio veneno, né? Porque eles no passado passavam aqueles programas da Bandeirante, o dia inteiro falando de futebol paulista. Globo Rio, programa do Luciano do Vale. E passa pro Luciano do Vale, então espalhou palmeirense, corintiano, São Paulino pro Brasil em todo. Agora os filhos desses palmeirenses, corintianos, São Paulinos são torcedores do Manchester, do Bayern, do Milan, né? Vejo graça nenhuma em torcer. É um circo de soleil, né? É só jogador bom, que não erra, tudo dá certo, os caras vão lá e destrói. Mas eu posso dar minha opinião não é futebol de verdade, com isso? Né, eu penso muito nisso, porque hoje eu tenho um irmão de 9 anos e eu tenho 25, a diferença nossa é bem grande. Minha mãe foi resolver ter depois de bastante tempo. E eu fico impressionado como que o menino de 9 anos não gosta de futebol, igual eu gostava. Mas aí eu comecei a entender, parar pra pensar, por quê? Por que eu gostava naquela época? Por causa do Galo, claro, mas a atmosfera que o futebol criava naquele Mineirão. Eu amava ir pro Mineirão domingo, porque eu não ia só pra ver o jogo 4 horas da tarde, sabe? Eu ia pra lá meio-dia, 10 horas da manhã, quando eu comecei a frequentar como torcida organizada, a gente virava à noite pra poder ir pro jogo no outro dia. Isso que era legal, isso não existe mais. Hoje o tesão que você tem pra ir pro estádio não é o mesmo. Você não pode tomar sua cerveja em qualquer lugar, você não tem uma sombra pra você ficar no Mineirão. No Mineirão, que eu vou falar, a minha opinião, que é onde o atleta deveria jogar sempre, é só o Mineirão, pela história, por tudo que ele representa pro Atlético. Você não tem mais aquele gosto de ir, você ficar debaixo de uma árvore, no churrasquinho, não é um programa mais, né? Não é um programa. É um jogo. Não é uma maquete de um caixão, né? Entendeu? Antes então, era um programa, então, domingo de jogo do Galo. Então se o cara vai ir pra lá pra passar dificuldade, é melhor ficar na casa dele, ele assiste do sofá dele. É isso que quiseram fazer. E que eu falo é o sistema, isso, né? É a Rede Globo, que sempre que comandou e que faz. Exatamente. Então perde o tesão pro jovem hoje, porque pro jovem ele vai ver jogo de televisão de casa. Então ele vai ver Atlético, Cruzeiro, América, ou ele vai ver o Bayern, ele vai ver o Bar. Entendeu? A gente jogava bola na rua. Isso não existe hoje. Você curtia futebol jogando. Você curtia futebol sendo ídolo do Rivaldo na minha época, eu fazendo defesa de Tatafarel. Exatamente. Você vai escolher o time, eu sou fulano. Aí... Então, Jefferson! Agora, velho, quem gosta de futebol é de PlayStation, velho. O cara joga uma pelada uma vez ou outra, mas a gente vivia a tarde toda jogando bola. Agora a gente vive a tarde toda jogando PlayStation, com Barcelona, com Manchester. Voltar pro Galo aqui, porque nosso tempo tá acabando. O atleticano precisa saber que esse aqui é psicopata, esse aqui é psicopata. Mas isso aqui, trabalha a cabeça dele, tem outras dimensões. Assim, a gente não falou até agora quem que ele é de verdade, o que ele faz pra galera entender. Deixa eu fazer, vocês falaram de psicopata, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. O Munaia disse que todo atleticano é fundamentalista. Realmente não existe torcida mais fanática do que a do Galo. Mas dentro da torcida do Galo tem os fanáticos, tem os fundamentalistas e tem o Lincoln Pinheiro. Porque eu estou no ponto mais extremado do radicalismo. Esse é mesmo. E da ortodoxia, né? Então, eu só uso camisa listrada, né? Eu abomino camisa preta. Isso que eu queria que você falasse. Por que você não gosta da camisa do Galo preta, cara? Porque eu sou do tempo da TV em preto e branco. E quem jogava de camisa preta contra o Galo eram as Marias, né? Então isso ficou na minha mente. Nunca tinha pensado nisso, viu, velho?
Você pega um vídeo antigo aí do Atlético. Mas não era azul, sei que mas preto. é velho. preto e branco. Pra quem Mas tá o vendo Galo ali, né? pode fazer, Entendi, porque não, o Galo entendi. sabia que... A lembrança dele vai ser sim. Nós estamos na Porra. frente da a raiz verdadeira do futebol, é isso, cara. O cara não viu o Atlético, morava longe, acompanhava em preto e branco. Na cabeça do cara até hoje a camisa Do do Cruzeiro Lion- é preta. Pô, isso é do caralho, velho. Então, e hoje os times estão perdendo identidade. Esses dias o Ceará tava de azul, o Sport de O laranjada. esporte, cada jogo tá com uma cor diferente. Então perde a identidade, você não sabe mais onde... Quando a minha filha mais velha estava com 3 anos, tava passando um jogo do Galo contra o São Paulo, o Galo tava de camisa preta. E ele perguntou: papai, o Galo não tá jogando? Eu falei: não, o Galo tá disfarçado de urubu. Diz que é ninja, né? Camisa de ninja. Então, pra mim é só esta. A lista, acho que a camisa. Você falou Número que um não devia gosta mudar nem nunca. de listrada na frente, todo preto atrás. Não, só listrada e número vermelho sobre as listras, sem buraco branco. sem buraco vermelho, preto, né? número vermelho Então, acho é que essa deveria ser a fantástico. camisa única do Galo, sabe? O E- pessoal fala, mas vermelho na camisa do Galo é a cor da crista do Galo, é a cor do sangue que quando o Galo mete a espora no adversário. Gente, é a nossa tradição. É tradição, isso que eu ia falar É a agora, nossa velho. Não pode tradição. morrer, Hoje não- né? Eu Não, também então- acho que o número vermelho devia permanecer. não É, devia não. e listras, né? Listras contínuas. Né? Hoje tem ano aí que tem 2 listras, 3 listras só na camisa. Um né? buraco aqui na lateral. Então, não, e eu sou assim, qual o Mas protesto não, que eu mas o Galo faço? tem que Eu fazer a É um camisa nível de preta, radicalismo que eu não É. cheguei ainda não, velho. Não. Confesso. Mas Não, o Galo não pode tem. fazer uma camisa preta, porque você via como preto, mas o adversário lá, o outro time lá, não era preto, era azul. Você que via como preto. Então, pra comercializar... Mas, velho, Não, isso é mas- tão bonito, você quer acabar com o É, negócio desse eu- também, velho. É quando ele legal, explicou, é legal pra Porque eu caramba. nunca vi, eu Eu nunca vi da um, loucura dele e do que como o Galo tem que se comportar. eu nunca vi um É. argumento que me fizesse pensar dessa Sensacional. forma. Eu achei Não gosto da camisa sensacional. preta, beleza, não gosta. Mas agora, o que ele falou, velho, faz todo Uma É, coisa é eu e você falar isso. Outra coisa é o cara que viveu isso na essência, Pra sabe? ele, a camisa preta é o adversário, é o Cruzeiro, velho. Eu tava contando Então- pra ele que meu pai foi jogar em Barão de Cocais contra o América e ele ficou a semana inteira esperando. Meu pai não é jogador de futebol, não, viu, gente? Isso era jogo Peladeiro. de menino da base lá em Barão de Cocais. E ele achou que o América ia chegar de camisa preta e cinza, listrado. E ele ansioso a semana inteira pra enfrentar o América de preto e cinza. Chegou o América com a camisa Preto e verde. verde, né? Ele broxou, cara. Ele falou, não quero jogar. Eu acho via a camisa preto e branco mais também. bonita do Brasil, essa preta e verde do América. É, e eu acho meu que a pai mais louca. esperava ver a Mas camisa nos anos preta e 70 era mais bonita, né? Eu também acho, as eu mais já antigas do era um América verde era mais mais, bonito, que o Jair fala. Mas de mais verdade, livre, né? eu Mais acho. de O olhar. Jair Bala tá querendo que eu arrumo a camisa preta e dourada do Galo pra ele, que é uma das camisas mais lindas que ele falou que já viu. Preta e dourada. O Galo jogou no, Aquela no você não Uruguai? gostou? Aquela é Não. comemorativa, não, mas não gostei também. mas é, Mas é comemorativo. Ela é ali. simbólica. Faça Aquela pra é pra vender, ter. mas não pra ter. jogar, né? Exatamente. Faça pra vender. Não, pra- faz Jogou uns dois 2 jogos, joguinhos hein? pra vender. Jogou 2 jogos no Não, torneio de verão lá. Botafogo É. também. Não, é Não, bom. É, teve no teve centenário, né? Não No vou lembrar, centenário. não no- vou lembrar. Não, teve É uma época ruim. um uniforme que foi medonho. Aí você deve ter, então, Não, que não- desligar a televisão. Ah, Foi um Atlético Corinthians, que o Atlético jogou com aquela camisa de 98 anos e o short Puta, dourado. Eu lembro, Ah, Você lembra sim. disso? Lembro. Porra, que foi aquilo eu lá. faço- velho. Short dourado. Aquilo ali você deve ter. Sai de casa. Essa merda. Eu chamo aquele lá de calção cor de fezes, né? Pra Não, não falar. não existe aquilo lá, velho. Não existe. Eu também concordo Então- com você. Tem hora que inventa demais. Eu privilegio mais a tradição, né? Do que o marketing. Ficar fazendo diferente pra vender. Se fazer Mas tudo é igual isso que vende. falta no futebol, É. esquecem a tradição. É. Por isso que o futebol tá perdendo a graça. Os caras cara. mudaram o mascote da Ponte Preta. Era macaca, os caras Porra, mudaram pra que gorila. fácil. Não Não, e existe Ponte Preta é o isso. primeiro time de futebol, se não me engano, né? Que não era clube social e incluiu o futebol. Sim. Foi fundado como time de futebol em 1900, né? 1900, né? Aí os caras agora, em 2015, por qualquer Inventa de mudar. idiotice. Todo mundo fala da velho. Ponte como macaca. Aí vê um cara que só entende, É fez faculdade de impressionante. marketing, mas não tá acostumado com o cimento da arquibancada. Não, aí- É impressionante. Olha pra você ver como que a tradição é tão importante, né? Fizeram isso, como fazem aqui de falar que é do povo e não é, como faz. O Atlético não pode deixar morrer, sabe? Eu acho que esses detalhes Imagina assim. se um cara mudou o mascote do Galo. Não, Não, Galo não, não dá isso não mais. existe. Não, o Galo, tem Atlético Mineiro, tem Clube Atlético no Brasil inteiro e na América do Sul quase todo time é Clube O Atlético. Atlético é o único que O não Atlético mudou nada. adotou o nome Galo. Galo. O atleticano O fala brasileiro Galo. fala e a Galo. imprensa nacional já tá Quem falando Galo respeita também. hoje fala Já Galo, tá falando é. Galo. Então, assim, é o tipo da coisa, o cara mudar o mascote do time que identifica América o time. do Sul, Porra. na Argentina
das vezes agora da Recopa, que a gente voltou e tudo mais, o argentino já fala Galo. El Exato. Galo, El Galo. Antes era o Mineiro, né? Agora é Galo. Agora é Galo, que a gente gritou Galo na cabeça dos caras o temporão. Então eu acho que fica Lá até Em Marrakech também tem Marrakech, né? Lá foi doutrinado, todo mundo a ser Galo e chupa Maria, né? Mas fica uma dica até pra quem... Pra diretoria do Atlético, cara. É muito bom trabalhar com modernidade, com a evolução do futebol, mas a gente não pode esquecer de onde a gente veio, sabe, da nossa história, da nossa essência, porque isso é maravilhoso e isso nós somos pouquíssimos que ainda tem isso. Vou falar né, uma frase aqui, o problema do Galo excluir a favela, a favela excluir o Galo, né? O Galo não penetrar lá mais. Né? Exatamente. Então nós Isso é não um podemos mesmo, sair enorme. das nossas origens, né? E nós somos o time do povo, dos pretos, dos favelados, não podemos esquecer disso. O que me entristece hoje é que esse cara que sofreu durante décadas, né, igual a gente cresceu vendo o Galo bater na trave, ou então muito mal, não ter visto essa fase ao vivo, né, velho? É lógico que a galera faz festa, comemora na rua, mas ele tem histórico igual o meu de crescer no Mineirão, crescer vendo o Galo, e muitas dessas pessoas ficaram fora de Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, sacou? E isso, o pessoal encolheu o futebol para o público, né? E é o que você falou mesmo, levou pra televisão agora. E o cara com 20 conto, ele compra uma cerveja, fica em casa, vê o jogo, e se for pro Mineirão, ele gasta 250, sacou? Exatamente. Foda. O grande desafio é trazer de volta esse público até para melhorar a qualidade, né? Porque infelizmente nós temos que admitir que a qualidade caiu muito da torcida, Muito. né? Nós não temos mais o 12º jogador, nós temos agora consumidores que vão lá apenas cobrar. Só E- falta e- perder e ir no Procon, né? Tipo, vocês? paguei, velho. Sou só GNV. E vocês que estão na arquibancada, em alguns momentos acham que não é tanto igual quem tá lá embaixo. Eu sou fotógrafo, eu falo porque eu tô lá. A gente fala isso direto dentro da gente. Fala, pô, cadê a torcida do Galo, velho? Eu conversei com o Entendeu? jogador essa Que se você não tá no semana. lado da charanga ou do lado da galocura, você não escuta ninguém, cara. Eu falei com o Tomás, que eu conversei com o jogador essa semana. E eu falei assim, como é que tá a torcida? Ele falou, cara, se você soubesse, primeira coisa que ele falou, vocês cantariam Maria, eu sei que você treina todo jogo, que a gente adora essa música e tal, e puxa aqui Eu já enchi o saco dela. Não, ele falou que é legal pro time e tal, que ele sente a galera pulando na arquibancada. Eu falei, mas vocês estão ouvindo a gente cantar? Ele falou, não. Vamos inventar uma música falando do Galo, no jogo do Galo. Na véspera do jogo do Cruzeiro a gente canta Maria, eu sei que você quer. E ele fala que hoje, realmente, dentro do campo, você não tá escutando mais. Não escuta, cara, não Ninguém escuta, canta, não velho. escuta. No Mineirão ajuda. Pelo menos todos os jogos do Mineirão esse ano do Atlético estavam lotados, então, né, a gente vai ver esse domingo agora como é que vai ser, que não vai ter a lotação máxima. A gente sabe que, infelizmente, não vão estar todo mundo lá. Mas, quem tá lá embaixo, eu falo que eu tô do lado, eu escuto direto que o jogador tá conversando, velho. Eu, como ortodoxo, eu sempre reclamava da torcida cantar o hino errado, né? Hoje, se cantasse errado, eu já me daria por satisfeito. Bom, já tava quer bom. uma vez Já até não- morrer, já né? não tá cantando nem o Nós Somos Campeões do Gelo, mano. Então, eu ficava indignado de não cantarem corretamente, com os versos corretos, como composto pelo Vicente Mota. Mas, se cantarem errado, eu já me dou por satisfeito agora. Tá certo. Cara, muito prazer ter recebido você aqui. Um prazer Foi enorme, muito legal. bom, cara. Legal, né? Legal velho? demais, legal O demais. Lincoln tem um tempo já que o pessoal nos grupos fala, leva o Lincoln, aí te marcou e não deu certo. Muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, Fael. Eu sou um seguidor seu, sempre escrevi. Antes de você ficar famoso, eu já escrevia que você era famoso nada. que é isso, dos, imagina. é um dos É o grandes menino- talentos é o que nós menino temos, golaço. né? É a grande revelação das novas gerações, né? Então, De arquibancada, é importante. então Tem que eu agradeço muito participar do seu programa. Sempre que posso, assisto aqui as entrevistas do Canto do Galo. E muito obrigado para todos. E vamos torcer pelo Galo sempre e vamos parar de reclamar, né? Porque vocês não viram o que nós já vimos, né? Nós nunca passamos por uma fase melhor, como sempre o Fred Belo Paiva frisa. Nós estamos vivendo a melhor fase do Galo de 2012 para cá, de 4 de junho de 2012 para cá, é a melhor fase da história do Galo. Então, Eu não vamos quero- aproveitar isso. Pessoal, o cara me falou outro dia, você vai ver quando o Galo ficar ruim de novo, como é que nós vamos voltar a ser atleticano. Eu falei, prefiro não precisa testar. disso, né? Prefiro não testar. Eu falei isso outro dia. A gente tinha uma torcida fantástica e um lixo o time. Não era um lixo, teve uma fase terrível. Mas agora a gente tá com um timaço e não tem torcida. Tipo, não dá pra ser perfeito.
coincidir as duas coisas, velho. Não entendo por quê. É o Galo, né? É o foda. Galo. Como não podia ser fácil na Libertadores, tomamos 2 lá, fizemos tomamos 4 e, né? Só fazer contar 4. um caso aqui, Nada é velho. fácil, velho. Só contar um caso. Eu tava falando isso. Em 91, eu lembro que eu comecei a acompanhar futebol. O Galo foi semifinalista. 92 eu não lembro muito, mas eu tava começando a interessar. Em 93, foi o pior time do Galo que eu vi, velho. O Galo foi o último colocado em 32 times. 32. E meu pai, não sei por que, fez questão de me levar em quase todos esses jogos, velho. Eu vi o Galo perder pra uma porrada de time, ganhou 93? um jogo. Seria um jogo do rebaixado Guarani. se não fosse a regra do Se não fosse a regra, só o time do C e D e E que rebaixava. Enfim. Porra, era pra eu desistir totalmente. Falei, não, velho, não vou mexer com isso não, velho. Só que foi a época que eu fiquei mais insano, ficava vendo a torcida. O time era uma bosta, velho. O time era ruim. E a galera cantando lá fora, no final do ano, até o estádio começou a ficar vazio. Mas até a galera desistir, o Galo tava apanhando muito, a gente tava sofrendo muito. E eu ficava no Mineirão olhando pra torcida, não via o jogo. E eu apaixonei com o Galo por causa disso. Eu tô falando na minha experiência, eu apaixonei com o Galo por causa da torcida. E agora eu tô vendo um time fantástico que não tem torcida, eu tenho que ver o jogo mesmo. Eu tenho que comentar o jogo, porque se for cantar, você fica sozinho, você fica parecendo um idiota na arquibancada, velho. Mas é isso aí. Então que mudemos isso, né, A cara? gente tá começando outro programa aqui já. Era pra despedir. Então manda um recado despedindo a galera aí. Rapaziada, valeu. Se gostou, inscreve no nosso canal aí, curte, compartilha, Manda posta pros lá no amigos o Facebook. E dá uma força pro nosso canal aí, porque a gente tá precisando. Valeu? É isso aí, o recado tá dado. A gente já falou tudo que precisa falar, torcida do Galo melhorar aí no ano de 2016 com o time. Espero que o time melhore e a torcida faça o papel dela na bancada bem melhor do que fez esse ano. Tá certo. Ficou uma homenagem pro Levir Coupe aqui durante o programa, com a Recopa aqui no fundo e despedida do Ronaldinho aqui agora.